A chuva fina daquela tarde de abril parecia lavar a cidade com uma delicadeza quase proposital, como se soubesse que algumas almas precisavam de um respiro silencioso antes da tempestade emocional que viria. Clara Mendes observava pela janela da sala dos professores, os dedos tamborilando distraídos sobre a caneca de café já frio. Seus olhos castanhos, normalmente atentos e expressivos durante as aulas de literatura, agora pareciam perdidos em algum ponto indefinido entre os prédios cinzentos e o céu encoberto. Aos 34 anos, Clara havia se tornado uma especialista em viver no modo automático. Acordar às 6, preparar o café, revisar as aulas, lecionar com paixão genuína sobre Clarice Lispector e Lígia Fagundes Telles, corrigir provas, voltar para casa, assistir a alguma série sem prestar atenção, dormir, repetir. O ciclo era confortável na sua previsibilidade, e ela se agarrava a isso como quem se agarra a um colete salva-vidas em mar aberto, não porque quer estar ali, mas porque a alternativa é se afogar nas próprias memórias. Fazia 7 anos desde Sofia, 7 anos desde aquela noite que Clara repassava mentalmente toda vez que fechava os olhos por tempo demais. A discussão, as palavras duras que não queria ter dito, Sofia saindo furiosa de carro sob a chuva torrencial. O telefonema da polícia 3 horas depois. O velório onde Clara não conseguiu sequer se aproximar do caixão. A culpa que se instalou em seu peito como um hóspede permanente, pesado e sufocante. Clara, você vai ficar aí congelada o dia todo? A voz de Marcelo, professor de história e seu melhor amigo na escola, a arrancou dos pensamentos. Ele se aproximou com um sorriso gentil, aquele que usava quando sabia que ela estava mergulhada demais nas próprias sombras. Desculpa, só divagando, ela respondeu, forçando um sorriso que não chegava aos olhos. A diretora quer falar com você. Algo sobre o projeto cultural do semestre. Marcelo inclinou a cabeça, curioso. Ela mencionou uma colaboração externa. Clara suspirou, pegando sua agenda e seguindo pelo corredor conhecido de cor. O projeto cultural era sua criação, uma forma de trazer arte e literatura para além dos livros didáticos, envolvendo os alunos em algo maior. Este semestre, ela havia proposto um tema sobre identidade e pertencimento, algo que, ironicamente, ela mesma lutava para compreender em sua própria vida. A sala da diretora Vera tinha aquele cheiro característico de papel e lavanda. Vera, uma mulher de 60 anos com cabelos prateados sempre presos em um coque elegante, levantou os olhos quando Clara entrou. Clara, querida, sente-se. Tenho uma novidade sobre o projeto. Vera entrelaçou os dedos sobre a mesa, seus olhos brilhando com entusiasmo. Consegui uma parceria com uma fotógrafa que acabou de retornar à cidade. Ela vai documentar todo o processo dos alunos criando suas peças artísticas e no final teremos uma exposição com fotografias e textos. Não é maravilhoso? Clara assentiu, tentando parecer mais animada do que se sentia. Parece ótimo. Quando ela começa? Hoje, na verdade. Ela deve chegar a qualquer momento para conhecer o espaço e discutir os detalhes com você. Como se as palavras de Vera tivessem conjurado a presença, batidas leves soaram na porta. Vera acenou para que entrassem, e Clara virou a cabeça casualmente, preparada para um cumprimento educado e profissional. Nada a preparou para Ana Luísa. A mulher que entrou na sala parecia ter sido esculpida pelo próprio conceito de intensidade contida. Alta, com cerca de 1,75 m, ela tinha cabelos negros cortados em um long bob assimétrico que emolduravam um rosto de traços marcantes. Maçãs do rosto altas, lábios cheios e olhos verde escuros que pareciam carregar histórias demais para uma vida só. Vestia uma jaqueta de couro, preta sobre uma blusa branca simples, calça jeans escura e botas. 3 anéis de prata decoravam seus dedos, e uma câmera Nikon pendia em seu pescoço como um amuleto. Mas foi o olhar que prendeu Clara. Aqueles olhos verdes não apenas olhavam, eles penetravam, analisavam, viam camadas. E quando encontraram os de Clara, algo elétrico passou entre elas, um reconhecimento silencioso de 2 almas que conheciam intimamente o sabor da perda. Ana Luísa Tavares, ela se apresentou, sua voz rouca e suave ao mesmo tempo, estendendo a mão para Vera primeiro e depois para Clara. Quando seus dedos se tocaram, Clara sentiu um arrepio subir pela espinha. A mão de Ana Luísa era firme, quente, e ela a segurou por 1 segundo a mais do que o protocolo exigia. Seus olhos se encontraram novamente, e Clara viu algo ali,
Uma vulnerabilidade cuidadosamente escondida sob camadas de controle. Clara Mendes, ela conseguiu dizer, sua voz saindo mais rouca do que pretendia. Sou a responsável pelo projeto. Um prazer, Ana Luísa respondeu. E havia algo na maneira como ela disse aquelas duas palavras simples que fez o coração de Clara acelerar de uma forma que ela não sentia há anos. Vera, alheia à corrente elétrica que percorria a sala, começou a explicar os detalhes do projeto. Clara forçou-se a prestar atenção, mas sua consciência periférica estava completamente sintonizada na presença de Ana Luísa. A maneira como ela se movia com uma graça felina, como seus dedos tamborilavam suavemente sobre a câmera, como ela mordia levemente o lábio inferior quando estava pensando. Por que não vocês duas conversam e acertam os detalhes? Vera sugeriu, levantando-se. Tenho uma reunião com os pais de alunos em 10 minutos. Clara, a sala de artes está livre. Podem usar. Elas se viram sozinhas no corredor, um silêncio estranho pairando entre elas. Clara guiou Ana Luísa pela escola, apontando salas e murais, falando no piloto automático sobre a estrutura do projeto, enquanto sua mente girava em outras direções. Quem era essa mulher? Por que ela tinha voltado à cidade? E por que, pela primeira vez em 7 anos, Clara sentia seu peito contrair com algo além de culpa e tristeza? A sala de artes estava banhada pela luz suave da tarde. Clara fechou a porta atrás delas, e de repente, o espaço pareceu menor, mais íntimo. Ana Luísa caminhou até a janela, observando o pátio onde alguns alunos conversavam animadamente. Faz quanto tempo que você leciona aqui? Ana Luísa perguntou sem se virar. 10 anos. Comecei logo depois da faculdade. Clara se apoiou na mesa do professor, cruzando os braços sobre o peito em uma postura defensiva que ela não percebeu adotar. E você? A diretora disse que você voltou à cidade recentemente. Ana Luísa finalmente se virou, e havia uma sombra em seu olhar. Passei os últimos 5 anos em São Paulo. Trabalhei com fotografia documental, alguns projetos internacionais. Mas precisei voltar. Às vezes a gente precisa de um recomeço, sabe? Clara sabia. Ela sabia muito bem. Entendo. Foi tudo que conseguiu dizer. Ana Luísa deu alguns passos em sua direção, e Clara sentiu o ar entre elas se adensar. Esse projeto, identidade e pertencimento, é um tema pesado para adolescentes. Eles são mais profundos do que a maioria dos adultos imagina, Clara respondeu, encontrando sua voz professoral. Nessa idade, eles estão justamente tentando descobrir quem são, onde se encaixam. Acho importante dar espaço para que explorem isso. Um sorriso suave curvou os lábios de Ana Luísa. Você realmente acredita no que faz. Literatura sempre foi minha forma de entender o mundo e as pessoas. Clara desviou o olhar, desconfortável com a intensidade daquela troca. Quanto ao projeto, pensei que poderíamos começar na próxima semana. Você pode assistir algumas aulas, conhecer os alunos, ver como eles trabalham antes de começar a fotografar. Parece um bom plano. Ana Luísa puxou um caderno pequeno da bolsa lateral e começou a anotar. Você tem alguma turma em especial que gostaria de focar? Elas passaram a próxima meia hora discutindo logística, cronograma, ideias. A conversa profissional era segura, controlada. Mas havia momentos, quando seus olhos se encontravam acidentalmente, quando Ana Luísa ria baixo de algum comentário, quando Clara gesticulava animadamente falando sobre seus alunos, em que algo mais pulsava sob a superfície. Quando finalmente se despediram no estacionamento da escola, o sol já começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Ana Luísa parou ao lado de uma picape preta, girando as chaves nos dedos. Clara, ela chamou, fazendo a professora se virar. Eu gostei de te conhecer. Acho que vamos trabalhar bem juntas. Havia algo naquelas palavras, uma suavidade, uma abertura que fez o coração de Clara dar um pulo desconfortável em seu peito. Também acho, Clara respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, um sorriso genuíno tocou seus lábios. Enquanto dirigia para casa, Clara não conseguia tirar Ana Luísa da cabeça. Aqueles olhos verdes, aquela voz rouca, a maneira como ela se movia como se estivesse sempre prestes a capturar a próxima imagem perfeita. Havia uma tristeza nela, que Clara reconhecia porque via a mesma toda manhã no espelho. Em casa, Clara preparou um jantar simples, salada e frango grelhado, e se sentou no sofá com um livro que já havia lido 3 vezes, mas as palavras na página não faziam sentido. Sua mente estava ocupada demais revivendo cada momento daquela tarde, cada olhar,
cada palavra trocada. Pela primeira vez em 7 anos, desde Sofia, Clara sentiu algo despertar dentro de si. Era assustador e ao mesmo tempo estranhamente reconfortante, como recuperar um sentido que ela havia esquecido que tinha perdido. Ela pegou o celular, olhando para a foto de perfil que Vera havia enviado no grupo de WhatsApp da escola, apresentando Ana Luísa. Na imagem, Ana Luísa sorria levemente, seus olhos brilhando com uma luz que Clara não havia visto pessoalmente ainda. Quem era essa mulher? Que histórias aqueles olhos escondiam? E por que Clara, que havia passado anos construindo muralhas ao redor de seu coração, de repente sentia vontade de derrubá-las? Clara não tinha respostas, mas algo lhe dizia que Ana Luísa Tavares estava prestes a virar seu mundo cuidadosamente controlado de cabeça para baixo. E pela primeira vez em muito tempo, uma parte dela, uma parte pequena, assustada, mas teimosamente esperançosa, queria deixar isso acontecer. A noite caiu sobre a cidade, trazendo consigo uma brisa fresca que entrava pela janela entreaberta do apartamento de Clara. Ela finalmente fechou o livro, admitindo que não conseguiria ler, e foi para o quarto. Deitada na cama, olhando para o teto, Clara sentiu um misto de medo e antecipação. Algo havia começado hoje, algo que ela não pedia, não procurava, mas que chegou como uma onda inevitável. E enquanto fechava os olhos, foi o rosto de Ana Luísa que apareceu em sua mente. Aqueles olhos verdes penetrantes, aquele sorriso sutil, aquela presença magnética que parecia preencher qualquer espaço. Clara não sabia ainda, mas sua vida estava prestes a mudar de formas que ela nunca poderia ter imaginado. E tudo começou com um simples encontro em uma tarde comum de abril. O recomeço, quando chega, raramente anuncia sua chegada. Ele simplesmente aparece, disfarçado de coincidência, de projeto profissional, de olhares que duram 1 segundo a mais do que deveriam. E para Clara Mendes, o recomeço tinha nome, sobrenome e olhos verdes que pareciam ver diretamente através de todas as suas defesas. A semana seguinte passou em uma velocidade estranha. Os dias arrastavam-se durante as aulas, mas as horas entre ver Ana Luísa pareciam voar. Ela apareceu na segunda-feira conforme combinado, usando uma blusa de linho bege e calça cargo preta, a câmera sempre presente como uma extensão de si mesma. Clara a apresentou à turma do 3º ano, observando fascinada como Ana Luísa instantaneamente conquistava os alunos com sua presença tranquila e genuína curiosidade sobre as histórias deles. Fotografia, Ana Luísa explicou enquanto circulava pela sala. Não é sobre capturar o que você vê, mas o que você sente. É sobre encontrar a verdade em um momento, mesmo que esse momento dure apenas uma fração de segundo. Clara notou como os alunos se inclinavam para a frente, absorvendo cada palavra. Havia algo na maneira como Ana Luísa falava, desprovida de condescendência, tratando-os como iguais, que era magnético. Ela própria se pegou prestando mais atenção em Ana Luísa do que deveria, observando como seus dedos longos gesticulavam ao explicar conceitos de luz e sombra, como ela mordia o lábio quando estava pensando na próxima pergunta. Durante o intervalo, elas se encontraram na sala dos professores. Marcelo estava lá, naturalmente, e Clara percebeu seu olhar analítico indo de uma para outra enquanto conversavam sobre o projeto. Seus alunos são incríveis, Ana Luísa comentou, adicionando açúcar ao café. A Júlia, aquela garota de cabelos cacheados, tem uma sensibilidade impressionante, e o Rafael tem um olhar crítico muito aguçado para alguém tão jovem. Clara sorriu, orgulhosa. Eles são especiais, só precisam de alguém que realmente os ouça. Como você, Ana Luísa disse suavemente, seus olhos encontrando os de Clara sobre a borda da caneca. O momento se estendeu, carregado de algo não dito. Marcelo pigarreou alto, quebrando o feitiço. Ana Luísa, certo? Eu sou Marcelo, História. Bem-vinda à nossa humilde instituição de ensino. Ele estendeu a mão com um sorriso conspiratório que Clara conhecia muito bem. Mais tarde, quando Ana Luísa saiu para fotografar o pátio, Marcelo se virou para Clara com as sobrancelhas arqueadas. Então... Não, Clara o cortou sabendo exatamente onde aquilo ia dar. Eu nem disse nada ainda. Você não precisa. Conheço esse olhar. Clara organizou desnecessariamente os papéis sobre a mesa. Marcelo se sentou ao seu lado, baixando a voz. Clara, eu vi como vocês se olham. Há algo ali. Não há nada. Ela é uma colaboradora profissional. Fim da história. Mas até para seus próprios ouvidos, a negação soou fraca.
Você não se permite sentir nada há 7 anos. Talvez seja a hora. Não vou ter essa conversa de novo, Marcelo. A voz de Clara saiu mais dura do que pretendia. Ela suspirou, suavizando o tom. Desculpa, é só... complicado. Marcelo apertou sua mão com afeto. Eu sei, mas você merece ser feliz de novo, sabia? Clara não respondeu, porque não sabia se acreditava nisso. Na quarta-feira, Ana Luísa propôs que fizessem uma visita a um estúdio fotográfico que ela estava montando em um galpão reformado no centro histórico da cidade. Para os alunos verem um espaço profissional real, ela explicou. E talvez você possa ver algumas das minhas outras obras. Pode ajudar a entender minha visão para o projeto. Clara aceitou, dizendo a si mesma que era puramente profissional. Mas quando chegou o final da tarde de sexta-feira e ela se viu dirigindo até o endereço que Ana Luísa havia enviado, seu coração batia mais rápido do que deveria. O estúdio ficava em um prédio de tijolos aparentes, com grandes janelas industriais. Clara subiu as escadas estreitas até o 2º andar, onde uma porta de metal tinha uma placa simples. A.L. Tavares, fotografia. Ela bateu. E segundos depois, Ana Luísa abriu, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. Você veio, ela disse, como se tivesse tido dúvidas. Disse que viria, Clara respondeu entrando. O espaço era deslumbrante. As paredes de tijolos contrastavam com o piso de concreto polido. Equipamentos fotográficos estavam organizados em um canto, mas o que dominou a atenção de Clara foram as fotografias nas paredes. Dezenas delas, em preto e branco, capturando momentos de uma beleza crua e honesta. Rostos enrugados de idosos, mãos calejadas de trabalhadores, crianças brincando em ruas de terra, casais se abraçando em despedidas. Meu Deus! Clara murmurou, aproximando-se de uma foto em particular. Uma mulher mais velha olhando pela janela, o perfil iluminado por uma luz suave, expressão de anseio palpável. Isso é devastadoramente bonito. Ana Luísa se aproximou, ficando ao seu lado. Clara podia sentir o calor emanando de seu corpo, o cheiro sutil de seu perfume, algo amadeirado com notas de baunilha. Essa é Dona Cecília. Fotografei em uma vila no interior de Minas. Ela esperava o filho voltar da guerra. Ele nunca voltou. Ana Luísa fez uma pausa. Às vezes a fotografia é sobre capturar a ausência, não a presença. Clara se virou para ela, e a proximidade de repente pareceu intensa demais. Você tem um talento incrível. Por que estava em São Paulo e voltou? A pergunta saiu antes que Clara pudesse filtrá-la. Ana Luísa desviou o olhar, caminhando até a janela. Eu tinha uma vida lá. Uma carreira, projetos importantes, Ela hesitou. Uma parceira. Clara sentiu algo apertar em seu peito. É claro que alguém como Ana Luísa tinha alguém. Tinha tido alguém. Camila, Ana Luísa continuou, sua voz ficando mais baixa. Nós estávamos juntas há 4 anos. Íamos nos casar. O uso do passado não passou despercebido. Clara esperou, sabendo reconhecer quando alguém precisava despejar um peso. Ela morreu há 1 ano e meio. Acidente de trânsito. Um motorista bêbado atravessou o sinal vermelho. Ana Luísa abraçou a si mesma, ainda olhando pela janela. Eu estava no carro também. Saí sem um arranhão. Ela não teve a mesma sorte. O silêncio que se seguiu era denso, carregado de dor partilhada. Clara se aproximou lentamente, seu coração apertado de empatia. Ana Luísa, Ela começou, mas as palavras falharam. Você não precisa dizer nada. Eu vejo nos seus olhos. Ana Luísa finalmente se virou, e havia lágrimas não derramadas brilhando em seu olhar. Você também perdeu alguém. Eu vi desde o primeiro momento. Reconheço aquela expressão porque a vejo no espelho todos os dias. Clara sentiu suas próprias defesas racharem. 7 anos atrás, Sofia, nós brigamos. Ela saiu furiosa de casa, estava chovendo muito. Bateu o carro em um poste. Morreu na hora. E você se culpa, Ana Luísa disse suavemente. Não como pergunta, mas como constatação. Eu disse coisas horríveis. Se ela não tivesse saído daquele jeito, se eu tivesse sido menos orgulhosa, menos... A voz de Clara falhou, anos de culpa finalmente encontrando voz. Ana Luísa fechou a distância entre elas e, sem uma palavra, puxou Clara para um abraço. Foi inesperado. Foi íntimo demais para quase estranhas, mas foi exatamente o que ambas precisavam. Clara se permitiu ser segurada, sentindo o cheiro de Ana Luísa, o calor de seu corpo, o ritmo constante de sua respiração.
Não foi sua culpa, Ana Luísa murmurou contra seu cabelo. Você sabe disso, certo? Clara queria acreditar. Deus, como ela queria. Elas se separaram lentamente, mas Ana Luísa manteve as mãos nos ombros de Clara, seus rostos a poucos centímetros de distância. Os olhos verdes de Ana Luísa pareciam ver através de todas as camadas de proteção que Clara havia construído. Nós somos iguais, você e eu, Ana Luísa sussurrou, carregando fantasmas, tentando seguir em frente, mas presas no passado. Como você suporta? Clara perguntou, sua voz embargada. Alguns dias não suporto. Outros dias, eu pego minha câmera e tento capturar algo belo, algo verdadeiro. E isso me lembra que ainda há razões para estar aqui. Ana Luísa hesitou, seus polegares traçando círculos suaves nos ombros de Clara. E ultimamente tem havido outros motivos também. O ar entre elas mudou. Tornou-se carregado, elétrico. Clara sentiu como se estivesse à beira de um precipício. O tipo onde você pode tanto recuar quanto pular. Foi Ana Luísa quem recuou primeiro, soltando Clara e passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso. Desculpa, eu não deveria ter... Não, Clara a interrompeu. Não se desculpe. Eu precisava disso, desse momento de honestidade. Elas se olharam por um longo momento, uma compreensão mútua passando entre elas sem palavras. Ambas carregavam perdas. Ambas estavam assustadas. E ambas estavam começando a sentir algo que há muito tempo julgavam impossível. Ana Luísa ofereceu um sorriso trêmulo. Vinho? Tenho uma garrafa de tinto na geladeira pequena ali. Nada sofisticado, mas parece perfeito. Elas se sentaram no chão do estúdio, encostadas na parede de tijolos, taças de vinho nas mãos. A conversa fluiu mais facilmente agora que as confissões principais já haviam sido feitas. Ana Luísa falou sobre seus anos em São Paulo, os projetos internacionais, como a fotografia se tornou sua linguagem para processar o mundo. Clara compartilhou histórias sobre seus alunos, sobre como a literatura a salvou nos momentos mais escuros, sobre a solidão tranquila que havia se tornado sua companheira constante. Você nunca tentou de novo? Sair com alguém? Ana Luísa perguntou, virando-se para encará-la. Clara riu sem humor. Marcelo tentou me arrastar para alguns encontros, mas eu sempre sabotava. Chegava atrasada, ficava distante, procurava defeitos. Era mais fácil ficar sozinha do que arriscar sentir aquilo de novo. Aquilo? Amor, perda, a possibilidade de machucar alguém ou ser machucada. Clara tomou um gole longo de vinho. E você? Mergulhei no trabalho. Aceitava qualquer projeto que me levasse para longe. Moçambique, Índia, Bolívia. Quanto mais distante, melhor. Mas você não pode fugir para sempre, sabe? Uma hora as fotografias começam a parecer vazias porque você está vazia por dentro. Clara entendeu perfeitamente. É por isso que você voltou? Ana Luísa assentiu. Precisava parar de correr, enfrentar as coisas, reconstruir de alguma forma. Ela olhou para Clara com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Não esperava encontrar alguém que me entendesse dessa forma. Nem eu, Clara admitiu suavemente. O momento se estendeu entre elas, grávido de possibilidades. Ana Luísa levantou a mão lentamente, como se estivesse se movendo através de água, e afastou uma mecha de cabelo do rosto de Clara. Seus dedos roçaram sua bochecha, e Clara sentiu um arrepio percorrer todo o seu corpo. Clara, Ana Luísa murmurou, seu polegar traçando a linha da mandíbula de Clara. Eu não sei o que está acontecendo aqui, mas eu sinto algo, e isso me assusta. Também me assusta, Clara confessou, sua voz mal mais que um sussurro. Eu não sei se estou pronta. Não sei se algum dia estarei. E se não precisarmos estar prontas? E se apenas fôssemos honestas sobre o que sentimos, sem prometer nada além do momento? Era tentador. Tão incrivelmente tentador. Clara se inclinou imperceptivelmente, e Ana Luísa espelhou o movimento. Seus rostos estavam a centímetros de distância, respirações se misturando, olhos presos um no outro. Clara podia ver as manchinhas douradas nos olhos verdes de Ana Luísa, o formato perfeito de seus lábios, a vulnerabilidade nua em sua expressão. Mas então a imagem de Sofia apareceu em sua mente. Sofia rindo, Sofia zangada naquela última noite, Sofia no caixão. A culpa se enrolou ao redor de seu peito como uma serpente, sufocando qualquer coisa mais que quisesse florescer. Clara recuou e viu a decepção mesclada com compreensão no rosto de Ana Luísa. Desculpa, Clara disse, levantando-se rapidamente. Eu
Acho que preciso ir. Ana Luísa se levantou também, mantendo distância respeitosa. Está tudo bem. Eu entendo. Não é você. Clara. Ana Luísa a interrompeu gentilmente. Eu entendo. De verdade. Não vamos ter pressa com nada, ok? Podemos apenas ser amigas. Pessoas que entendem uma a outra. Clara assentiu, grata, mas também desapontada de uma forma que não queria examinar muito de perto. Amigas, ela concordou. Mas enquanto dirigia para casa naquela noite, as mãos ainda tremendo levemente, Clara sabia que estava mentindo para ambas. O que quer que estivesse crescendo entre ela e Ana Luísa já havia ultrapassado as fronteiras de simples amizade, e isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa. De volta ao seu apartamento, Clara tomou um banho longo, deixando a água quente lavar a tensão de seus músculos, mas não dos pensamentos. Ela se deitou na cama, olhando para o teto, sentindo ainda o toque fantasma dos dedos de Ana Luísa em sua bochecha. 7 anos. 7 anos ela havia se mantido segura, isolada, protegida. E em menos de 2 semanas, Ana Luísa havia atravessado todas aquelas defesas como se fossem feitas de papel. O telefone vibrou. Uma mensagem de Ana Luísa. Cheguei em casa. Obrigada por hoje. Por sua honestidade. Por sua companhia. Durma bem. Clara olhou para a mensagem por longos minutos antes de responder. Obrigada a você. Pela compreensão. Até segunda. Simples. Seguro. Mas suas emoções eram tudo menos isso. Enquanto o sono finalmente a alcançava, Clara sonhou com olhos verdes, mãos gentis e a possibilidade aterrorizante e maravilhosa de recomeçar. As semanas seguintes estabeleceram um ritmo delicado entre Clara e Ana Luísa. Uma dança cuidadosa de proximidade e distância, de momentos carregados, seguidos por recuos estratégicos. Ana Luísa passou a frequentar a escola 3 vezes por semana, documentando o progresso dos alunos, e Clara descobriu que estava constantemente consciente de sua presença, mesmo quando não estava na mesma sala. Marcelo, é claro, notou tudo. Você fica olhando para a porta a cada 5 minutos. Ele comentou durante um intervalo, mordendo uma maçã. Esperando alguém específico? Estou apenas verificando se os alunos estão voltando para a sala. Clara mentiu descaradamente. Claro, e eu sou o professor mais bonito desta escola. Marcelo riu quando Clara revirou os olhos. Quando você vai parar de lutar contra isso e simplesmente admitir que está interessada nela? Não há nada para admitir. Você é uma péssima mentirosa, sabia? Mas havia verdade nas palavras de Marcelo. Clara estava interessada, profundamente, assustadoramente interessada. Cada conversa com Ana Luísa revelava novas camadas, sua paixão por documentar histórias não contadas, seu senso de humor seco e inteligente, a maneira como ela realmente ouvia quando alguém falava. E depois, havia os momentos pequenos, quase imperceptíveis, que faziam o coração de Clara disparar. A maneira como Ana Luísa tocava brevemente seu braço ao passar algum material, como seus olhos se demoravam 1 segundo a mais quando pensavam que a outra não estava olhando. O sorriso especial que Ana Luísa reservava só para ela. Não o profissional que usava com os outros professores, mas algo mais. Suave, mais íntimo. Foi em uma quinta-feira chuvosa de maio que as coisas mudaram de forma irreversível. Ana Luísa havia ficado até mais tarde, ajudando um grupo de alunos a montar suas apresentações visuais para o projeto. Quando Clara passou pela sala de artes às 6 da tarde, encontrou-a sozinha, organizando equipamentos. Pensei que todos já tivessem ido embora, Clara disse da porta. Ana Luísa levantou o olhar, aquele sorriso se espalhando pelo rosto. Os últimos alunos saíram há uns 20 minutos. Estava apenas organizando. Precisa de ajuda? Sempre. Clara entrou, e por alguns minutos, elas trabalharam em silêncio confortável, guardando materiais e arrumando as mesas. A chuva lá fora se intensificou, tamborilar rítmico contra as janelas criando uma bolha de intimidade ao redor delas. Os alunos estão realmente abraçando o projeto, Ana Luísa comentou, guardando a câmera na bolsa com cuidado reverente. A Júlia está criando uma série sobre ancestralidade e pertencimento negro, que é absolutamente poderosa. E o Rafael está explorando masculinidade tóxica de uma forma surpreendentemente vulnerável. Clara sorriu com orgulho. Eles só precisavam de alguém que os enxergasse de verdade. Você tem um dom para isso. Ana Luísa parou o que estava fazendo, virando-se para Clara. A luz suave da sala acentuava os contornos de seu rosto, e havia algo na maneira como ela olhava para Clara que fez o ar parecer mais denso.
Você também tem? Ana Luísa disse suavemente. Um dom para fazer as pessoas se sentirem vistas, ouvidas, importantes. Clara sentiu o calor subir por seu pescoço. Eu só faço meu trabalho. Não, é muito mais que isso. Ana Luísa deu um passo em sua direção. Você se importa genuinamente. Com os alunos, com as histórias deles, com dar voz ao que muitas vezes é silenciado. Como você faz com suas fotografias? Clara apontou, sua voz saindo mais rouca. Talvez sejamos mais parecidas do que pensávamos. A tensão na sala era quase tangível. Clara sabia que deveria recuar, criar distância, manter as fronteiras que havia estabelecido tão cuidadosamente. Mas seus pés pareciam enraizados no lugar, e seu coração batia um ritmo frenético contra as costelas. Ana Luísa, ela começou, mas não sabia como terminar a frase. Você sente isso também, não sente? Ana Luísa perguntou, sua voz mal mais que um sussurro. Essa conexão, eu não estou imaginando. Clara poderia ter mentido. Deveria ter mentido. Mas estava cansada de mentir para si mesma. Sinto, ela admitiu. E me apavora. Por quê? Porque eu não sei se mereço isso. Se mereço sentir algo bom de novo. Se tenho o direito de... Clara parou, lágrimas ameaçando transbordar. Sofia morreu por minha causa. Como posso simplesmente seguir em frente? Como posso querer algo, alguém, quando ela não está mais aqui por minha culpa? Ana Luísa fechou a distância entre elas em 2 passos, suas mãos encontrando os ombros de Clara. Olhe para mim, ela ordenou gentilmente. Quando Clara obedeceu, encontrou apenas compaixão naqueles olhos verdes. Não foi sua culpa. Você não controlava o clima, o carro, o destino. Vocês brigaram. Casais brigam. Ela fez a escolha de dirigir naquelas condições. Foi uma tragédia, mas não foi sua culpa. Você não entende? Eu entendo perfeitamente. Você acha que eu não me culpo todos os dias? Eu era a motorista quando Camila morreu. Eu estava ao volante. Um segundo de decisão diferente e ela ainda estaria aqui. A voz de Ana Luísa rachou. Eu revivo aquele momento toda a noite. E de todas as pessoas, eu que saí ilesa. Eu que sobrevivi. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de ambas agora. Clara levantou a mão instintivamente, enxugando as lágrimas da bochecha de Ana Luísa com o polegar. Não é justo. Clara sussurrou. Com nenhuma de nós. Não, não é. Ana Luísa cobriu a mão de Clara com a sua, pressionando-a contra sua face. Mas Clara, elas se foram, e nós ainda estamos aqui, e carregar culpa não as traz de volta. Só nos impede de viver as vidas que elas gostariam que vivêssemos. Como você consegue ser tão sábia sobre isso? Eu não consigo. A maior parte do tempo, eu acordo e mal consigo sair da cama. Mas desde que te conheci, Ana Luísa fez uma pausa, seus olhos penetrando os de Clara. Pela primeira vez em 1 ano e meio, eu acordo e tenho algo para esperar. Alguém que eu quero ver. O coração de Clara praticamente parou. Ana Luísa, eu não estou pedindo nada. Não estou exigindo que você sinta o mesmo ou que esteja pronta para qualquer coisa. Só precisava que você soubesse que você tem sido minha luz em um período muito escuro. E então, talvez movida pelo momento, pela vulnerabilidade crua entre elas, pela maneira como Ana Luísa a olhava como se ela fosse algo precioso e frágil, Clara fez algo que não fazia há 7 anos. Ela se inclinou e beijou Ana Luísa. Foi suave no começo, quase tentativo. Seus lábios se tocaram com uma delicadeza que beirava a reverência, como se ambas estivessem com medo de quebrar o momento. Ana Luísa fez um som baixo na garganta, suas mãos deslizando dos ombros de Clara para enquadrar seu rosto, aprofundando o beijo. E então foi como se uma represa se rompesse. O beijo ficou mais intenso, mais urgente. Anos de solidão, de dor guardada, de negação. Tudo veio à tona naquele contato. As mãos de Clara se enroscaram nos cabelos de Ana Luísa, puxando-a mais perto, enquanto Ana Luísa a pressionava suavemente contra a mesa do professor, seus corpos se alinhando perfeitamente. Clara sentiu cada célula de seu corpo ganhar vida. O gosto de Ana Luísa, café e algo doce, o cheiro de seu perfume amadeirado, a sensação de suas mãos fortes mas gentis traçando padrões nas costas de Clara. Era avassalador, era aterrorizante, era absolutamente perfeito. Quando finalmente se separaram por falta de ar, suas testas permaneceram encostadas, respirações aceleradas misturando-se. Uau! Ana Luísa sussurrou, seus lábios curvando em um sorriso atordoado. Uau!
Clara ecoou, sem conseguir formar pensamentos mais elaborados. Ana Luísa afastou-se levemente, seus polegares acariciando as bochechas de Clara. Você tem certeza? Porque se isso foi só um momento, se você vai se arrepender... Eu não sei se tenho certeza de alguma coisa. Clara a interrompeu honestamente. Eu não sei se estou pronta. Não sei se isso é certo ou se é muito cedo, ou se estamos apenas duas pessoas quebradas tentando se consertar uma na outra. Mas sei que quando estou com você, eu me sinto viva. Pela primeira vez em anos, eu me sinto viva. Um sorriso lento e devastadoramente lindo espalhou-se pelo rosto de Ana Luísa. Então não vamos pensar demais. Não vamos prometer nada além do que podemos dar. Vamos apenas ser duas pessoas que se entendem, que sentem algo e que querem explorar isso no nosso próprio ritmo. Sem pressão, Clara concordou. Sem pressão. Elas se beijaram novamente, mais suave desta vez, saboreando o momento. Fora, a chuva continuava, mas dentro daquela sala, algo novo estava nascendo. Frágil, assustador, mas inegavelmente real. Quando finalmente deixaram a escola naquela noite, Ana Luísa caminhou Clara até o carro, suas mãos entrelaçadas. Na porta do veículo, ela puxou Clara para mais um beijo, este curto, mas carregado de promessa. Janta comigo amanhã? Ana Luísa perguntou, roçando o nariz no de Clara. Minha casa, nada elaborado, só nós duas. Clara sabia que deveria hesitar, deveria pedir tempo, deveria ser cautelosa. Mas pela primeira vez em 7 anos, ela queria ser corajosa. Sim, me manda o endereço. O sorriso que Ana Luísa deu poderia ter iluminado a cidade inteira. Clara flutuou pelo dia seguinte, em um estado de surrealidade. Ela ensinou suas aulas no piloto automático, sua mente constantemente voltando para o beijo, para a sensação das mãos de Ana Luísa, para a maneira como ela olhava para Clara como se ela fosse algo especial. Marcelo naturalmente percebeu a mudança imediatamente. Aconteceu alguma coisa, ele afirmou durante o almoço, não como pergunta. Clara tentou e falhou em suprimir um sorriso. Talvez. Oh, meu Deus! Marcelo bateu as mãos na mesa, fazendo outros professores olharem. Você e a fotógrafa. Eu sabia. Eu literalmente sabia. Shhh! Clara olhou ao redor, envergonhada. Não é nada. Definido ainda. Só... estamos vendo no que dá. Clara Mendes, você está vermelha. Você nunca fica vermelha. Marcelo se inclinou, sorrindo como um gato que pegou o canário. Conte tudo, agora. Não há muito para contar. Nós nos beijamos. Foi intenso. E hoje à noite vou jantar na casa dela. E você está apavorada, Marcelo observou, seu tom ficando mais gentil. Aterrorizada, Clara admitiu. E se eu não conseguir fazer isso? E se eu machucar ela? E se eu não for capaz de... abrir meu coração de novo? Marcelo segurou sua mão através da mesa. E se der certo? E se isso for exatamente o que ambas precisam? Clara queria acreditar nisso, desesperadamente. Às 7 da noite, Clara estava parada em frente ao portão de uma casa térrea charmosa em um bairro tranquilo. As mãos suavam enquanto tocava a campainha, segurando uma garrafa de vinho que havia escolhido com cuidado excessivo. Ana Luísa abriu a porta, e Clara sentiu seu coração pular. Ela usava uma calça de linho branca e uma blusa verde escura que realçava seus olhos, os pés descalços, cabelos soltos caindo sobre os ombros. Havia algo íntimo em vê-la assim, casual e relaxada. Oi, Ana Luísa disse suavemente, aquele sorriso especial curvando seus lábios. Oi, Clara respondeu estendendo o vinho. Trouxe isso. Perfeito. Entre. A casa era exatamente o que Clara imaginaria para Ana Luísa. Paredes brancas decoradas com fotografias em preto e branco, móveis simples mas elegantes, plantas em vasos estrategicamente posicionados para pegar a luz. Jazz suave tocava em algum lugar, e o cheiro de alho e manjericão flutuava da cozinha. Estou fazendo risoto de cogumelos, Ana Luísa explicou, guiando-a até a cozinha. Espero que você goste. Parece maravilhoso. Clara se sentou no balcão enquanto Ana Luísa cozinhava, e elas caíram em conversa fácil, mas havia uma subcorrente de tensão, a boa tensão, aquela cheia de antecipação e possibilidades não exploradas. Seus olhos se encontravam frequentemente, sorrisos compartilhados, toques casuais que enviavam faíscas pela pele de Clara. Durante o jantar, a conversa se aprofundou. Ana Luísa falou mais sobre Camila, como se conheceram em uma exposição fotográfica,
Como Camila era advogada de direitos humanos e dividiam uma paixão por justiça social, como planejavam viajar o mundo juntas. Ela faria você rir só de olhar para ela, Ana Luísa disse, uma tristeza suave em sua voz, mas também carinho. Era impossível ficar de mau humor perto dela. Ela parece ter sido incrível. Foi. E Sofia? Como vocês se conheceram? Clara tomou um gole de vinho, preparando-se. Faculdade. Ela estudava psicologia, eu estava em letras. Nos conhecemos na biblioteca. Clichê completo. Ela fez uma piada sobre meu amor por Clarice Lispector. Eu ri, e o resto foi história. Quanto tempo ficaram juntas? 4 anos. Estávamos planejando morar juntas quando... Clara parou, engolindo com dificuldade. Quando aconteceu? Ana Luísa estendeu a mão através da mesa, entrelaçando seus dedos com os de Clara. Obrigada por compartilhar isso comigo. É estranho, Clara admitiu. Falar sobre ela não dói tanto quanto costumava doer. Ainda machuca, mas é diferente. Isso é bom. Significa que você está curando. Depois do jantar, elas se mudaram para o sofá, os corpos próximos, mas não se tocando ainda. Ana Luísa havia colocado uma playlist de música ambiente, e a luz suave das lâmpadas criava uma atmosfera íntima e acolhedora. Posso perguntar algo? Ana Luísa disse, virando-se para encará-la. Claro. O que você quer disso? De nós? Não havia julgamento na pergunta, apenas curiosidade genuína. Clara pensou cuidadosamente antes de responder. Honestamente, eu não sei. Parte de mim quer correr porque isso me apavora, mas uma parte maior quer ficar. Quer descobrir o que isso pode ser. E sobre o ritmo, o que você precisa de mim? Paciência, Clara disse imediatamente. Eu preciso de paciência. Vai haver dias em que vou recuar, em que a culpa vai pesar. Eu não sei se sou boa nisso ainda. Eu também não, Ana Luísa admitiu. Mas acho que podemos descobrir juntas. Sem pressão, sem expectativas, apenas honestidade. Clara sentiu algo se soltar em seu peito. Eu posso fazer honestidade. Ana Luísa sorriu, aproximando-se. Sua mão subiu para afastar o cabelo do rosto de Clara, dedos traçando a linha de sua mandíbula com ternura que fez Clara tremer. Você é tão linda, Ana Luísa murmurou. Eu queria te beijar desde o momento que entramos naquela sala da diretora. Então me beije, Clara sussurrou, surpresa com sua própria ousadia. E Ana Luísa obedeceu. Este beijo foi diferente do primeiro. Não menos intenso, mas mais exploratório. Elas tinham tempo agora. Privacidade. A certeza de que ambas queriam isso. As mãos de Ana Luísa deslizaram para a cintura de Clara, puxando-a mais perto, enquanto Clara enroscava os dedos nos cabelos sedosos de Ana Luísa. Os beijos se aprofundaram, tornaram-se mais urgentes. Clara sentiu Ana Luísa guiá-la suavemente para se deitar no sofá, seu corpo cobrindo o de Clara, o peso deliciosamente confortável. As mãos de Ana Luísa exploravam com reverência, traçando as costelas de Clara por cima da blusa, descendo pela curva de seu quadril, subindo para enquadrar seu rosto enquanto se beijavam até ficarem sem ar. Está tudo bem? Ana Luísa perguntou contra seus lábios, sua voz rouca de desejo, mas também de preocupação genuína. Mais que tudo bem, Clara respondeu, puxando-a de volta para outro beijo. Elas ficaram assim por tempo indeterminado, se beijando, explorando, sussurrando palavras suaves no escuro. Não foi além disso naquela noite, ambas instintivamente sabendo que apressar seria um erro, mas foi íntimo de formas que iam além do físico. Era 2 almas encontrando conforto uma na outra, 2 pessoas aprendendo que era possível sentir de novo. Quando Clara finalmente foi embora perto da meia-noite, seus lábios estavam inchados de beijos, seu coração leve de uma forma que não se lembrava de sentir em anos. Na porta, Ana Luísa a puxou para um último abraço. Obrigada, ela murmurou contra o cabelo de Clara. Por dar uma chance a isso, a nós. Obrigada a você, Clara respondeu, por me fazer querer tentar. Dirigindo para casa, Clara sentiu lágrimas escorrerem, mas pela primeira vez em 7 anos, não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de esperança, de possibilidade, de um futuro que ela finalmente conseguia começar a imaginar. Ela ainda carregava Sofia em seu coração. Sempre carregaria, mas agora havia espaço também para Ana Luísa, para sua risada, seus beijos, sua compreensão profunda de dor e cura.
Clara estava começando a perceber que o coração humano tem uma capacidade infinita para amar, que honrar o passado não significava ficar preso nele, que recomeçar não era traição, era sobrevivência. E pela primeira vez em muito, muito tempo, Clara Mendes estava pronta para sobreviver. Mais que isso, ela estava pronta para viver. As semanas que se seguiram foram um estudo em contrastes. Momentos de leveza e alegria entremeados com ondas de culpa e medo. Clara e Ana Luísa navegavam seu relacionamento nascente com a cautela de duas pessoas que sabiam muito bem quão frágil o coração pode ser. Na escola, mantinham um profissionalismo cuidadoso, mas havia pequenas intimidades que apenas elas percebiam. Um sorriso secreto através da sala, dedos que se roçavam ao passar materiais, textos enviados durante o intervalo que faziam Clara sorrir para o telefone de um jeito que Marcelo definitivamente notava. "Você está radiante", ele comentou uma manhã. Tipo, assustadoramente radiante. "Está me deixando com inveja." Clara revirou os olhos, mas não conseguiu negar. Ela se sentia diferente, mais leve, mais presente, mais viva. Ana Luísa tinha esse efeito nela, como se sua mera presença acendesse luzes em cantos da alma de Clara, que haviam ficado escuros por tempo demais. Elas estabeleceram uma rotina. Jantares na casa de Ana Luísa às quintas-feiras, onde cozinhavam juntas e se perdiam em conversas que duravam horas. Caminhadas no parque aos domingos de manhã, onde Ana Luísa levava sua câmera e tirava fotos enquanto Clara lia trechos de seus livros favoritos em voz alta. Noites ocasionais no apartamento de Clara, onde assistiam filmes enroladas no sofá, os beijos, se tornando mais profundos e explorações mais ousadas, mas sempre respeitando os limites não ditos que ambas precisavam manter por enquanto. Mas não era sempre fácil. Houve a noite em que Clara acordou de um pesadelo, Sofia gritando no carro, o som do impacto, sangue em todo lugar. Ela ligou para Ana Luísa às 3 da manhã, tremendo e soluçando, e Ana Luísa chegou em 20 minutos, ainda de pijama, e simplesmente a segurou até o amanhecer sem fazer perguntas. Houve o dia em que Ana Luísa cancelou seus planos de última hora porque era o aniversário da morte de Camila, e Clara respeitou seu espaço, mas sentiu a distância como uma dor física. Houve a tarde em que Clara viu um casal discutindo no estacionamento da escola, a mulher saindo furiosa de carro, e teve um ataque de pânico tão intenso que precisou se trancar no banheiro por meia hora até conseguir respirar normalmente de novo. Foi Ana Luísa quem a encontrou, sentada no chão frio do banheiro, rosto pálido e mãos tremendo. Ei, está tudo bem, Ana Luísa murmurou, sentando-se ao seu lado e puxando-a para seus braços. Respira comigo. Dentro, 1, 2, 3, 4. Fora, 1, 2, 3, 4. Levou 15 minutos para Clara voltar completamente ao presente. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz estava rouca. Desculpa, eu vi um casal brigando e ela saiu de carro e eu só voltei para aquela noite. Você não precisa se desculpar, Ana Luísa disse firmemente, afastando os cabelos grudados pela sua ação da testa de Clara. Trauma não segue horário comercial. Ele aparece quando quer. Mas, Clara, você já pensou em procurar ajuda profissional? Terapia? Clara tinha evitado essa ideia por anos. A mera sugestão costumava deixá-la defensiva, mas vinda de Ana Luísa, dita com tanta gentileza e preocupação genuína, era diferente. Talvez eu devesse, ela admitiu em voz baixa. Eu comecei terapia 6 meses depois que Camila morreu, Ana Luísa compartilhou. Não foi fácil. Teve sessões em que eu não conseguia nem falar, só chorava. Mas me ajudou. Está me ajudando. E acho que você merece essa ajuda também. Foi o empurrão que Clara precisava. Na semana seguinte, ela marcou consulta com uma psicóloga especializada em luto e trauma. A primeira sessão foi devastadora. Clara chorou tanto que saiu com os olhos inchados e dor de cabeça pulsante. Mas foi também catártico de uma forma que ela não esperava. Foi a primeira vez em 7 anos que ela disse em voz alta: eu a amava, e estou com raiva dela por ter saído daquele jeito. E me odeio por deixá-la ir. E não sei como perdoar nenhuma de nós. A terapeuta, doutora Helena, uma mulher de 50 anos com olhos gentis e presença tranquilizadora, disse algo que mudou algo fundamental em Clara. Perdão não é um interruptor que você liga, é um processo. E parte desse processo é reconhecer que vocês duas eram humanas. Humanos brigam, dizem coisas que não querem dizer, tomam decisões ruins.
Nenhuma de vocês era perfeita. E está tudo bem. Clara levou essas palavras para Ana Luísa naquela noite. Elas estavam na cama de Ana Luísa, algo que havia se tornado mais comum, embora ainda não tivessem cruzado certos limites físicos. Deitadas de lado, de frente uma para a outra, dedos entrelaçados entre elas. Ela disse que está tudo bem não ser perfeita. Clara murmurou no escuro. Ana Luísa apertou sua mão. É verdade. Você não era. Ela não era. Ninguém é. Você parece perfeita para mim às vezes. Clara admitiu. Uma confissão vulnerável. Ana Luísa riu suavemente. Oh, querida. Eu sou um desastre. Deixo roupa limpa na máquina até mofar porque esqueço. Como cereal no jantar quando estou cansada demais para cozinhar. Passo horas procrastinando no Instagram ao invés de editar fotos. E tem dias em que mal consigo sair da cama porque o peso da perda é muito grande. Mas você ainda consegue ser gentil, paciente. Você ainda aparece. Porque você me faz querer aparecer, Ana Luísa disse simplesmente, aproximando-se para beijar suavemente a testa de Clara. Você me dá uma razão. Esses momentos, de vulnerabilidade crua e honestidade, eram o que solidificavam o que estava crescendo entre elas. Não era um conto de fadas. Era real, imperfeito, complicado, mas era também genuíno e cheio de uma ternura que ambas haviam achado que nunca sentiriam novamente. O projeto na escola estava chegando ao fim. Os alunos haviam criado peças impressionantes. Poesia, prosa, fotografia, colagens, tudo explorando temas de identidade e pertencimento. Ana Luísa havia documentado todo o processo, e as fotografias eram de tirar o fôlego, capturando não apenas os produtos finais, mas os momentos de criação, de dúvida, de revelação. A exposição seria em 2 semanas, aberta à comunidade. Clara e Ana Luísa trabalhavam lado a lado montando a curadoria, decidindo o fluxo narrativo da exposição. Era durante um desses momentos, tarde da noite na sala de artes, cercadas por impressões fotográficas e textos dos alunos, que ocorreu uma conversa crucial. Eu te amo, Ana Luísa disse de repente, no meio de discutir o posicionamento de uma foto. Clara congelou, um poema da Júlia ainda em suas mãos. Seu coração bateu descompassadamente, uma mistura de alegria e pânico inundando seu sistema. Ana, não precisa responder. Ana Luísa se apressou em dizer, mas havia vulnerabilidade em seus olhos. Eu só precisava que você soubesse. Eu sei que é assustador. Sei que temos nossas questões, mas eu te amo. A maneira como você se importa tão profundamente com tudo. Como você ri do jeito mais livre quando acha que ninguém está prestando atenção. Como você inconscientemente morde o lábio quando está concentrada. Como você é forte e quebrada e corajosa ao mesmo tempo. Lágrimas borravam a visão de Clara. Ela queria dizer de volta. As palavras estavam ali, na ponta da língua, pressionando para sair, mas o medo as segurava prisioneiras. Eu não sei se consigo dizer isso ainda, ela sussurrou, e viu a dor rápida cruzar o rosto de Ana Luísa antes de ser escondida atrás de um sorriso compreensivo. Está tudo bem, de verdade. Ana Luísa cruzou o espaço entre elas, enquadrando o rosto de Clara com as mãos. Leva o tempo que precisar. Eu não vou a lugar nenhum. Mas Clara via a mágoa escondida, e a culpa se enrolou ao redor de seu peito. Ana Luísa havia sido tão paciente, tão compreensiva, e ela não conseguia nem dizer 3 palavras simples de volta. Me desculpa, Clara disse, sua voz embargada. Não é que eu não sinta. Eu sinto tanto que me assusta. Mas dizer isso em voz alta torna tudo tão real e permanente. E eu não sei se confio em mim mesma para não estragar tudo. Você não vai estragar, como você sabe. Porque eu te conheço, porque vejo como você luta todos os dias para estar presente, para ser corajosa, e isso é tudo o que preciso. Elas se beijaram, e havia uma desesperança nele, Clara tentando transmitir através do toque o que suas palavras não conseguiam expressar. Ana Luísa respondeu com igual fervor, suas mãos deslizando por baixo da blusa de Clara, dedos traçando a pele nua de suas costas, enviando arrepios por sua espinha. Vem para casa comigo. Ana Luísa murmurou contra seus lábios. Por favor. Clara sabia o que ela estava realmente perguntando, e pela primeira vez, ela se sentiu pronta. Sim, a casa de Ana Luísa estava quieta quando chegaram. Apenas o som de suas respirações aceleradas preenchendo o espaço. Elas mal cruzaram a porta, antes de estarem uma nos braços da outra novamente.
beijos famintos e mãos explorando com nova urgência. Ana Luísa a guiou para o quarto, e havia uma ternura na maneira como ela abaixou Clara na cama, olhos penetrantes buscando consentimento a cada passo. Tem certeza? Ana Luísa perguntou, pairando sobre ela. Sim, Clara respondeu, puxando-a para baixo para mais beijos. O que se seguiu foi intenso e doce ao mesmo tempo. Uma exploração mútua de corpos e desejos. Ana Luísa era atenta, seus toques tanto reverentes quanto apaixonados, fazendo Clara se sentir adorada de uma forma que ela não experienciava há anos. E Clara correspondeu com igual intensidade, descobrindo que seu corpo ainda lembrava como dar prazer, como receber, como se perder completamente em outra pessoa. Quando finalmente terminaram, ambas respirando pesadamente, pele brilhando de suor, Ana Luísa puxou Clara para seus braços. Elas ficaram entrelaçadas no silêncio da noite, dedos traçando padrões preguiçosos na pele uma da outra. Você está bem? Ana Luísa perguntou suavemente, beijando o topo da cabeça de Clara. Clara se aconchegou mais perto, sentindo o coração de Ana Luísa bater firme contra seu ouvido. Estou mais que bem. Estou feliz. Feliz é bom, Ana Luísa murmurou, sorrindo contra seu cabelo. E Clara era feliz, mas havia também uma pontada de culpa familiar tentando se infiltrar. Sofia apareceu em sua mente, não zangada ou acusatória, mas como era nos bons momentos, sorrindo. E pela primeira vez, Clara não sentiu necessidade de se afastar da memória. Você está quieta demais, Ana Luísa observou. Pensando muito alto? Estou pensando, Clara admitiu, que talvez esteja tudo bem. Estar aqui, contigo, sentir isso. Ana Luísa se apoiou no cotovelo para olhá-la. É mais que tudo bem. É exatamente onde você deveria estar. Doutora Helena disse algo na terapia, que as pessoas que perdemos não gostariam que ficássemos presas, que o amor verdadeiro quer que sejamos felizes, mesmo que seja com outra pessoa. Camila dizia isso. Ana Luísa compartilhou, seus olhos ficando distantes. Sempre dizia que se algo acontecesse com ela, eu não deveria me fechar para o mundo, que ela me odiaria por desperdiçar minha vida em culpa. Sofia era parecida. Ela era tão viva, tão apaixonada por experiências. Clara sorriu tristemente. Ela ficaria furiosa comigo por ter me escondido por 7 anos. Então não se esconda mais. Ana Luísa beijou sua testa, depois seu nariz, depois seus lábios suavemente. Fique aqui, comigo. Vamos descobrir isso juntas. Naquela noite, Clara dormiu nos braços de Ana Luísa sem pesadelos pela primeira vez em anos. Os dias que antecederam a exposição foram intensos. Toda a escola estava envolvida nos preparativos finais. Clara sentia orgulho ao ver como os alunos haviam crescido através do projeto, não apenas artisticamente, mas emocionalmente. Eles haviam se permitido ser vulneráveis, explorar questões difíceis e criado algo verdadeiramente significativo. No dia da exposição, Clara acordou cedo na casa de Ana Luísa. Havia algo simbólico em acordar ali, não como visitante, mas como alguém que pertencia. Ela observou Ana Luísa dormir por alguns momentos, admirando como ela parecia em paz, os traços suavizados pelo sono. Você está me observando dormir? Ana Luísa murmurou sem abrir os olhos, um sorriso brincando em seus lábios. Você é bonita quando dorme, Clara respondeu, fazendo Ana Luísa finalmente abrir os olhos, aquele verde intenso encontrando o castanho de Clara. Você é bonita sempre, Ana Luísa retrucou, puxando-a para um beijo preguiçoso de manhã. A exposição foi um sucesso absoluto. O ginásio da escola havia sido transformado em galeria. As fotografias de Ana Luísa nas paredes, intercaladas com os textos e trabalhos artísticos dos alunos. A comunidade compareceu em massa, e Clara observou com lágrimas nos olhos, enquanto Júlia explicava sua série sobre ancestralidade para uma audiência fascinada. Rafael discutia vulnerabilidade masculina, sem medo de julgamento. Ana Luísa encontrou Clara entre a multidão, entrelaçando seus dedos brevemente, antes de se separarem novamente para circular entre os visitantes. Mas o toque foi suficiente. Uma afirmação silenciosa de que estavam juntas nisso. Marcelo se aproximou de Clara com um sorriso enorme. Você fez isso. Olhe para eles. Olhe o que você criou. Nós criamos, Clara corrigiu. Ana Luísa, os alunos, todos. Mas foi você quem acreditou que era possível. Ele a puxou para um abraço. E posso dizer,
Ver você feliz de novo é a melhor parte de tudo isso. À noite, quando todos haviam ido embora e apenas Clara e Ana Luísa permaneciam, elas caminharam pela exposição vazia, mãos entrelaçadas. Obrigada, Clara disse suavemente, por acreditar no projeto, por trazer sua visão, por tudo. Ana Luísa parou em frente a uma fotografia em particular. Clara rindo com um grupo de alunos, completamente presente no momento. Seu rosto radiante de alegria genuína. Essa é minha favorita, Ana Luísa confessou. Porque é você sendo exatamente quem você é. Sem máscaras, sem paredes. Só Clara. Clara olhou para a foto, mal reconhecendo a mulher feliz ali. Mas era ela. Era quem ela estava se tornando. Eu te amo. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las, surpreendendo ambas. Clara virou-se para Ana Luísa. Lágrimas nos olhos, mas um sorriso nos lábios. Eu te amo. Desculpa ter demorado tanto para dizer, mas eu te amo. O sorriso que iluminou o rosto de Ana Luísa poderia ter cegado o sol. Ela puxou Clara para um beijo profundo, derramando anos de solidão e medo. E agora, finalmente, esperança. Eu também te amo, Ana Luísa sussurrou contra seus lábios. Tanto, tanto. 6 meses depois, Clara estava sentada no consultório da doutora Helena, não mais com aquela tensão que costumava carregar nos ombros. A terapia havia se tornado um espaço seguro, onde ela podia desempacotar anos de culpa e dor sem julgamento. Você parece diferente hoje, doutora Helena observou com um sorriso conhecedor. Ana Luísa e eu estamos pensando em morar juntas, Clara revelou, um sorriso tímido mas genuíno em seu rosto. Ela encontrou uma casa com jardim e ateliê. É perfeito. Como você se sente sobre isso? Assustada, Clara admitiu honestamente, mas também pronta. Pela primeira vez me sinto pronta para construir um futuro. E Sofia? Clara fez uma pausa, considerando. Ela sempre vai fazer parte de mim, do meu passado, da pessoa que me tornei. Mas não preciso mais carregar culpa por seguir em frente. Posso honrar o que tivemos e, ainda assim, abrir espaço para o que tenho agora. Doutora Helena assentiu, seus olhos brilhando com aprovação. Isso é crescimento tremendo, Clara. Você deveria se orgulhar. E Clara estava, orgulhosa de si mesma, de Ana Luísa, do futuro que estavam construindo juntas. A mudança aconteceu em um sábado ensolarado de outubro. Marcelo, é claro, insistiu em ajudar, transformando o dia em parte trabalho, parte celebração. Ele e Ana Luísa desenvolveram uma amizade natural, constantemente provocando um ao outro enquanto carregavam caixas. Se você magoar minha melhor amiga, Marcelo disse enquanto organizavam livros na nova estante. Eu tenho acesso a registros históricos de torturas medievais. Ana Luísa riu, devidamente notado, mas não pretendo magoá-la. Eu sei. Marcelo respondeu mais sério agora. Vejo como você olha para ela. Como ela olha para você é bonito. Naquela noite, quando todos haviam ido embora e as caixas estavam, na maioria, desempacotadas, Clara e Ana Luísa se sentaram no jardim, observando as estrelas. A casa ainda cheirava a novo, a possibilidades frescas. Não consigo acreditar que fizemos isso, Clara murmurou, aninhada contra o ombro de Ana Luísa. Acredite, você merece isso. Nós merecemos. Nunca pensei que teria isso de novo. Um lar, com alguém. Ana Luísa beijou seu cabelo. A vida tem um jeito engraçado de nos surpreender. O primeiro ano juntas não foi sem desafios. Houve brigas sobre coisas bobas, pratos na pia, toalhas molhadas no chão. Houve dias difíceis quando aniversários dolorosos chegavam, quando fantasmas do passado se faziam presentes. Mas elas aprenderam a navegar juntas, a comunicar, a dar espaço quando necessário e proximidade quando pedido. Clara continuou na escola, seu projeto cultural se expandindo anualmente. Ana Luísa abriu seu próprio estúdio, focando em fotografia documental e projetos comunitários. Elas construíram uma vida que honrava suas paixões individuais enquanto criavam algo novo juntas. Em uma tarde de domingo, 2 anos após se conhecerem, elas visitaram o cemitério. Primeiro a sepultura de Sofia, onde Clara colocou flores frescas e falou baixinho sobre sua vida, sobre Ana Luísa, sobre como estava finalmente em paz. Depois a de Camila, onde Ana Luísa fez o mesmo. Não era traição, era honra. Era gratidão pelas vidas que perderam e pelas lições que carregavam. A proposta aconteceu de forma inesperada,
Em um dia comum, elas estavam na cozinha, Clara preparando café enquanto Ana Luísa folheava um jornal. Nada de especial, apenas vida cotidiana, o tipo que Clara havia aprendido a apreciar. Case comigo, Ana Luísa disse de repente, sem erguer os olhos do jornal. Clara quase derrubou a cafeteira. O quê? Ana Luísa finalmente olhou para cima, um sorriso brincando em seus lábios, mas seriedade em seus olhos. Case comigo. Não precisa ser agora, ou até no ano que vem, mas um dia, quando você estiver pronta. Case comigo. Clara sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Não de tristeza ou medo, mas de pura alegria. Sim, sim, sim. Clara cruzou a cozinha, puxando Ana Luísa para um beijo profundo. Sim, eu quero casar com você. O casamento foi pequeno e íntimo. Apenas amigos próximos e família, em um jardim florido em um sábado de primavera. Marcelo foi o padrinho de Clara, chorando descaradamente durante os votos. As fotografias, tiradas por um colega de Ana Luísa, capturaram não apenas o evento, mas a emoção crua. Duas mulheres que haviam atravessado tempestades e emergido do outro lado, escolhendo amor apesar de tudo. Em seus votos, Clara falou sobre recomeços. Você me ensinou que é possível amar novamente sem esquecer quem amamos antes. Que o coração não é finito, mas infinito em sua capacidade de sentir. Você me deu minha vida de volta. Ana Luísa, lágrimas escorrendo livremente, falou sobre luz. Você foi minha luz quando tudo era escuridão. Minha razão para acordar, para criar, para acreditar em futuros. E prometo ser sua luz também, nos dias escuros que ainda virão. Não eram promessas de perfeição. Eram promessas de presença, de esforço, de amor consciente e escolhido. 5 anos após o casamento, Clara estava no jardim de casa, observando Ana Luísa fotografar as flores que haviam plantado juntas. Seu cabelo tinha alguns fios brancos agora, assim como o de Ana Luísa. Elas haviam envelhecido juntas, acumulado memórias, superado obstáculos. Em que você está pensando? Ana Luísa perguntou, baixando a câmera. Estou pensando, Clara respondeu, que sou grata por cada dia, por você, por ter sido corajosa o suficiente para tentar de novo. Ana Luísa cruzou o jardim, tomando suas mãos. Eu também. E ali, no jardim que haviam cultivado juntas, cercadas por beleza que haviam criado, Clara percebeu algo fundamental. A vida depois da perda não era sobre esquecer ou substituir. Era sobre integrar, sobre carregar o passado como parte de si, enquanto abraçava o presente e o futuro. Sofia viveria sempre em um canto de seu coração, assim como Camila viveria no coração de Ana Luísa. Mas havia espaço suficiente para todos, os mortos e os vivos, o passado e o presente, a dor e a alegria. Eu te amo, Clara disse, como dizia todos os dias agora, as palavras fluindo facilmente. Eu te amo, Ana Luísa respondeu, beijando-a suavemente. E naquele momento, como em tantos momentos antes, e como em tantos que viriam, tudo estava exatamente como deveria estar. Anos depois, Clara encontrou um diário antigo de Sofia, guardado em uma caixa no fundo do armário. Com mãos trêmulas, mas coração em paz, ela o abriu. A última entrada, escrita semanas antes do acidente, dizia: Brigamos hoje. Foi feio, mas eu a amo, e sei que ela me ama. O amor verdadeiro não é sobre nunca brigar, é sobre sempre escolher voltar. Espero que se algo me acontecer, ela saiba disso, que ela se permita ser feliz, que ela ame novamente, porque eu a amaria o suficiente para querer isso para ela. Clara fechou o diário, lágrimas correndo, mas um sorriso nos lábios. Sofia havia lhe dado permissão anos atrás, e ela havia finalmente aprendido a aceitá-la. Ana Luísa encontrou-a sentada no chão do quarto, o diário no colo. Está tudo bem? Ela perguntou, sentando-se ao seu lado. Está mais que tudo bem, Clara respondeu, mostrando-lhe a entrada. Acho que sempre esteve. Elas ficaram sentadas juntas no silêncio confortável que apenas anos de parceria podem criar. Lá fora, o mundo continuava girando, mas ali dentro, duas almas que haviam encontrado uma a outra no meio da escuridão finalmente descansavam na luz que haviam criado juntas. E isso, Clara percebeu, era mais do que suficiente. Era tudo.